E aí pessoal, beleza? Professor Gessé falando aqui. Vamos continuar nossos conteúdos sobre cinética química e termoquímica, tá bom? Hoje especificamente vamos falar da lei da velocidade, tá certo? A lei da velocidade que estabelece para a gente uma relação matemática entre a velocidade de uma reação química e a concentração dos reagentes. Só que essa lei de velocidade, onde eu estudo ali a velocidade da minha reação química, tá? É uma relação matemática já que eu consigo provar, ela só pode ser estabelecida experimentalmente, tá bom? Então, dois químicos, né, um químico e um matemático, melhor dizendo, eles deduziram essa lei aqui, né, gente? Surgiu essa lei aqui, que é a lei da ação das massas, ou lei de Gutenberg-Weijer. Pessoal, esses dois rapazes aqui foram eles que estabeleceram, né, fizeram essas experimentações para que encontrassem essa relação matemática que a gente vai estudar agora. Mas ela precisa ter algumas condições, tá bom? Alguns requisitos para que esses experimentos possam ser feitos, tá? Então, você vai olhar para dados experimentais e vai tentar deduzir aí a lei da velocidade. Algo bem simples, não é nada difícil, tá bom? Então, você consegue analisar isso de forma bem clara se você der a devida atenção a cada passo. Primeira coisa, para uma mesma temperatura, tá? Então, o primeiro requisito é temperatura constante. Eu tenho que fazer esse experimento para me poder ter a lei da velocidade da minha reação, para me estudar a velocidade da minha reação química na temperatura constante. Porque se a temperatura variar, tá bom? Outras condições químicas também vão variar, certo? Então, eu não posso empregar isso quando a temperatura não é constante. Então, sempre lembre, a temperatura é mantida constante, né? Ele fala, a velocidade de uma reação é diretamente proporcional ao produto das concentrações em quantidade de matéria dos reagentes, lembrem disso, quando estão elevados a expoentes que são determinados experimentalmente. E no caso é a ordem de reação, que é a segunda parte dessa aula. Então, ele fala, né, que quando tu tem a temperatura constante, a minha velocidade ela é proporcional à concentração dos meus reagentes. Enquanto os reagentes vão sendo consumidos, é eles que determinam aí a velocidade da minha reação. Quando eles estão levados aos expoentes, que são determinados experimentalmente, que é isso que a gente vai determinar aqui agora. Então, esse experimento é basicamente simples, né? E a gente pode pegar o experimento que eles fizeram para poder entender a lei de velocidade. Então, vamos pegar aqui o exemplo. Um estudo, né, feito em laboratório, o comportamento cinético da reação entre o monóxido de nitrogênio e o O3, que é o ozônio. Isso é uma reação bem legal de você analisar em laboratório, porque o O3 reagindo com o óxido de nitrogênio, tá? É normalmente esse óxido aqui que acaba denigrindo aí a camada de ozônio. E aí a gente vai entender a reação que acontece. A 25 graus Celsius, certo? Então, por que ele já adianta isso daqui a 25 graus Celsius? Porque eu sei que meus experimentos eles devem ser feitos em uma mesma temperatura, para eu poder analisar a velocidade em relação à concentração dos meus reagentes. Nunca se esqueçam, em relação aos reagentes. Representada pela equação, você tem aqui a equação já balanceada, tá? Deixa eu conferir, está balanceado? Não, tá balanceado sim, tá bom? Então, eu tenho aí monóxido de nitrogênio, mais o ozônio formando dióxido de nitrogênio e o oxigênio gasoso, que contribuiu para a diminuição da camada de ozônio, como eu adiantei para vocês, da atmosfera. Permitiu que se obtessem os dados da tabela a seguir. Então, a gente vai estudar a partir de agora os dados experimentais, tá? Experimentação, para que eu consiga entender a lei de velocidade. Como eu falei para vocês, ela só pode ser obtida experimentalmente. Então vamos dar uma analisada nesses dados na tabela, para que vocês tenham uma familiaridade melhor. Porque na maioria das questões, ele traz dados como esse que eu vou apresentar para vocês, para que vocês deduzam e retirem de lá as informações sobre a lei da velocidade. Então, eu tenho aqui uma tabela, ele fez experiências de 1 a 5, ele fez 5 experimentos diferentes, colocou as concentrações aqui de monóxido de nitrogênio e de ozônio, vocês estão vendo que está em colchetes, ó, tá? E eu disse para vocês em aulas anteriores que esses colchetes significam concentração, mas ele já adiantou aqui para vocês que está em mol por litro, tá bom?
Então aqui eu tenho uma coluna das concentrações de monóxido de nitrogênio em cada um dos experimentos, e aqui a de ozônio, tá? E aqui nessa última coluna eu tenho a velocidade com que a reação acontece com essas concentrações. Vamos pegar um exemplo aqui, né? No experimento 1, né? Se eu pegar aqui só o meu experimento 1, eu vou dar uma analisada, tá? Eu tenho 1 mol por litro vezes 10 a menos 6 mols por litro de monóxido de nitrogênio, mais 3 mols vezes 10 a menos 6 mols por litro de ozônio. Quando essas quantidades reagem, a velocidade da minha reação é 0,66 vezes 10 a menos 4 mol por litro segundo, tá bom? Mol por litro segundo. Então é como se a cada segundo que se passasse, né, da reação, eu fosse consumir 1 mol por litro, tá? 0,066 vezes 10 a menos 4 mols por litro, tá? É essa a relação que você entende aqui, ó. A cada 1 segundo que passa, 0,66 vezes 10 a menos 4 mols por litro é consumido na reação. É assim que você lê essa unidade, tá bom? Então vamos lá. O que eu posso fazer? Eu posso pegar a experiência 1 e 2, tá? O que eu vou pegar aqui a experiência 1 e 2, professor? Por quê? Eu posso dar uma atenção bem que rapidona para elas duas, ó. A experiência 1 e 2. Eu vejo que a concentração do monóxido de nitrogênio no experimento do 1 para o 2, ela é constante, tá? Analisem só isso, ó. Ela é constante aqui, ó. É 1 vezes 10 a menos 6 e não mudou. 1 vezes 10 a menos 6 no outro experimento. Já aqui no outro patamar, que é o do ozônio, eu vejo que ele tinha no experimento 1 3 mols vezes 10 a menos 6 mols por litro. Já no outro experimento ele dobrou. Ele colocou 6 vezes 10 a menos 6 mols por litro. Tá? Então, por que é fácil a gente analisar isso? É um experimento simples, porque se tu analisar o experimento 1 e 2, tu vai verificar que se a concentração do monóxido permanecer constante e a concentração do O3 dobrar, a velocidade também vai acontecer alguma coisa com ela, tá? Eu mantive um constante, eu dobrei a concentração do outro, o que aconteceu com a minha velocidade? O que a gente pode perceber aqui? A minha velocidade, o que aconteceu com ela aqui do experimento 1 para o experimento 2? Eu posso perceber que ela dobrou. Eu mantive um dos meus reagentes constantes, a concentração de um dos reagentes constantes, e modifiquei apenas desse. Então eu estou analisando a velocidade da reação em função desse rapaz. O que acontece com a minha velocidade? Eu dobrei a concentração, aqui também vai dobrar a velocidade. 0,66 vezes 10 a menos 4. Esquece um pouquinho a potência agora, porque é de mesma base, mesmo expoente. Olha só para este número, né? 0,66 para 1,32. Então é o dobro, né? Se tu multiplicar 0,66 por 2, o dobro vai dar 1,32. Tá? Então eu vejo que a minha velocidade dobrou. Então vamos analisar aqui, ó. A velocidade também dobra a concentração de O3, ela vai dobrar, né? E a outra permaneceu constante, e a velocidade também dobra. Então sempre que tu for analisar essas concentrações, para tu analisar a lei de velocidade, tu analisa um dos experimentos onde esteja constante e o outro onde esteja, né, sofrendo uma variação, e aí você analisa também a variação da velocidade. O que eu posso fazer? Ele fala que a velocidade ela é proporcional à concentração daquele que está variando. Tá? A gente pode concluir que a velocidade dessa reação ela é diretamente proporcional à concentração de O3, certo? Então, matematicamente, a gente tem isso aqui, ó. A velocidade vezes uma constante vezes a concentração de O3. Essa constante é uma constante de proporcionalidade, né? Na matemática, você poderia ver que a velocidade é proporcional. Existe até um símbolozinho da matemática que é o proporcional. Tá? E para me tirar essa constante de proporcionalidade, né? Essa proporcionalidade eu coloco uma constante. Tá? Essa constante K1 aqui. Ó. Então, a velocidade da minha reação vai ser esse K1 vezes a concentração do oxigênio. Tá bom? Então, é bem simples de analisar isso. E essa é a lei de velocidade para o experimento 1, 2, né, em função do O3, tá bom? O que eu posso pegar? Posso pegar o experimento 3 e 5,
Por que eu vou pegar o experimento 3 e 5? Olha só, eu vou marcar ele aqui, ó, o 3 aqui e o 5, tá bom? Eu vou pegar o 3 e o 5. Por que eu vou pegar o 3 e o 5, professor? Porque eu vejo que do 3 para o 5, a concentração do ozônio agora é constante, tá? Vocês podem perceber isso daqui, ó. A concentração do ozônio, ela é constante. Eu marquei aqui em azul, em bolinha azul para vocês. É 9 vezes 10 a menos 6, 9 vezes 10 a menos 6. Então, não precisa ser experimentos consecutivos, podem ser experimentos alternados. E a concentração do monóxido de nitrogênio, ela acaba variando. Esqueçam a potência, porque é a mesma, né? Olhem só para a parte numérica aqui inteira, né? Vai de 1 para 3. Aqui vai de 9 para 9, então não muda nada, é constante. Aqui vai de 1 para 3, então triplicou, tá? A concentração de O3 permanece constante, como a gente percebeu, e a concentração do monóxido de nitrogênio, ela triplica. O que vai acontecer com a velocidade também? Ela vai triplicar. Vai de 1,98 para 5,93. Você pode parar o vídeo agora, pegar 1,98 vezes 10 a menos 4, né? Pega só 1,98 e aí você multiplica por 3, vai dar exatamente 5,94, tá bom? Então a velocidade também ela vai triplicar. Logo, eu sei que a minha velocidade também triplica. Logo, a minha velocidade vai ser uma constante K2, agora porque eu estou analisando outro experimento, vezes a concentração de monóxido de nitrogênio. Lembrem que eu sempre estou fazendo a velocidade em função, tá, dos meus reagentes. Então essa é a lei da velocidade, tá bom? Então o K2 é uma constante de proporcionalidade, certo? A gente vai ver que nós temos agora uma reação, uma lei de velocidade geral. Ele falou, se a velocidade é diretamente proporcional à concentração do NO e do O3, como a gente viu nos dois experimentos, também será proporcional ao produto delas, o que nos leva à expressão final, tá bom? Então a expressão final é essa daí, ó. A velocidade é igual a 1K, que não é mais o K1 nem o K2, porque a gente vai perceber que o K1 e o K2 são o mesmo valor, dão o mesmo valor, se é uma constante, tá? Se é a constante para essa reação, então ela é a constante de velocidade. Então, o V é de velocidade de reação, a constante é a constante característica, né, da própria reação, vezes a concentração do monóxido de nitrogênio, vezes a concentração do O3. Então você pode substituir, tá, esses valores aqui em qualquer um dos experimentos que tu vai encontrar a velocidade dela, tá? Mas o que você precisa? Da constante, tá? Você precisa encontrar primeiramente a constante para que você tenha subsídios para poder encontrar a velocidade, tá bom? Então normalmente as questões elas pedem o valor dessa constante. É fácil você fazer o valor dessa constante. Você pode pegar qualquer um dos experimentos de 1 a 5, substituir os valores, porque tu já tem velocidade, tu tem aqui a velocidade, tu tem a concentração dos reagentes, tá bom? E você consegue analisar isso. Deixa eu ver aqui só o nosso tempo, já tem um pouquinho, mas dá tempo a gente analisar mais um pouquinho aqui, ó. Vamos analisar aqui a constante. Esta expressão representa a lei de velocidade para a reação. Você pode ver, ó, o seguinte, né? Determinando o valor da constante de velocidade dessa reação, consideremos os dados do experimento 1. Mas o que eu fiz aqui, ó? Lembrem que a lei de velocidade, né, essa lei de velocidade aqui, ela é em função dos reagentes sempre. Então, se eu dou uma dada reação para vocês, tá? Analisem primeiramente se ela está balanceada. E o que eu faço? Eu pego a velocidade da reação, professor, é igual a uma constante, vezes o produto da concentração dos meus reagentes. Veja que eu não olho para os produtos, eu olho só aqui, ó, para a concentração do monóxido e do O3. E é assim para qualquer outra reação química. Muitas questões ele pede para que você coloque, né, escreva a lei de velocidade, a lei da velocidade. Então vai ser apenas a velocidade, você vai colocar, é uma constante K, tá bom? Para uma dada reação, você bota apenas a constante, vezes a concentração dos meus reagentes, tá certo? Elevado aí aos expoentes, mas a gente vai ver que como o coeficiente aqui é 1, tá? O expoentezinho aqui em cima também vai ser 1. Mas a gente vai estudar isso em ordem de reação, que é na próxima aula. Certinho? Então é bem simples de você analisar a reação. Agora vamos calcular a constante rapidão. A minha constante, o que foi que eu fiz? Esse Vzinho aqui, eu peguei o experimento 1, né?
Deixa eu substituir aqui para vocês, ó. Eu peguei o experimento 1, tá bom? E o que foi que eu fiz? A velocidade é igual a constante vezes a concentração dos reagentes, certo? Beleza, eu tenho a velocidade, 0,66 vezes 10 a menos 4. Substituindo no lugar desse V, o valor dela, 0,66 vezes 10 a menos 4. Eu mantenho a constante, que é o que eu quero, vezes a concentração do monóxido de nitrogênio, tá aqui, 1 vezes 10 a menos 6, 1 vezes 10 a menos 6, vezes a concentração de ozônio, 3 vezes 10 a menos 6. Peguei apenas os dados de qualquer um dos experimentos. Você pode pegar qualquer um desses experimentos, tá bom? Vai dar o mesmo valor. Então, isso daqui está multiplicando no primeiro termo, eu vou passar dividindo aqui, ó, por 0,66 vezes 10 a menos 4. Fazendo os devidos cálculos, eu vou ver que vai dar 0,22 vezes 10 a 8, ou 2,2 vezes 10 a 7 litros mol, né, mols por litro por segundo, tá bom? Essa é a minha lei de velocidade, essa é a unidade dela, tá bom? Esse é o valor. Agora, o que eu aconselho a vocês a fazer? Né? Eu quero que vocês calculem e provem que esse valor é o mesmo para todos os outros experimentos. Eu não botei aqui nem K1 nem K2 como a gente viu durante a aula. Eu botei apenas um K. Porque essa velocidade aqui é a constante de velocidade da reação inteira. Então ela não muda, é a mesma para todos os experimentos. Então você pode substituir os dados do experimento 2, tá? Os dados aqui do experimento 5, qualquer um deles, né? Você vai substituir e fazer os devidos cálculos e você vai encontrar o mesmo valor para a constante, tá bom? Então, muita atenção nessa constante de velocidade. Agora você tem ela, e aí você poderia, por exemplo, se tu não tivesse a velocidade aqui, né, no experimento 4 e tu tivesse apenas a concentração, tu poderia substituir aqui, tá, a constante, a concentração dos reagentes, e tu ia encontrar o valor, tá, da velocidade que tu não conhecia, por exemplo. Muitas questões pedem isso, certo? Então, eu dou aqui uma base para vocês. Já eu vou botar aqui em outro bloco de aula uma explicação com outra tabelinha, tá, da mesma forma, para vocês consolidem essa parte do estudo da cinética, tá certo? Então, forte abraço, a gente fica por aqui e treinem, tá? Treinem muito essas tabelinhas, que elas são bem legais, né? A gente fazer um estudo matemático com elas.